Tendo visto então os dois princípios do primeiro capítulo, a saber, que Deus quis servir-se de Maria na encarnação e que Deus quer servir-se de Maria na santificação das almas, nós temos aqui então as consequências desses dois princípios. O primeiro deles é que Maria é rainha dos corações. Para que Maria tenha o poder de gerar Cristo no coração humano, ela precisa ter domínio sobre esse coração. Ela precisa ser esta rainha. Ela precisa ter esta autoridade. Jesus é rei por natureza e conquista, vai dizer São Luís de Montfort. Natureza e conquista. Natureza porque ele é Deus. Naturalmente ele é o rei de tudo, e por conquista porque ele, morrendo na cruz, pagou o preço das nossas almas. Ele conquistou-nos, não é? Se entregando por nós, ele conquistou as nossas almas. Então Jesus é rei por natureza e conquista. E Maria é rainha por graça, não por natureza, porque ela não é Deus, não também por conquista, porque não foi ela que morreu na cruz, embora estivesse unida à paixão do seu filho, mas por graça, ou seja, porque Deus quis dar a ela. Deus quis fazer da Virgem Maria rainha, porque ela é a mãe do rei. Inclusive aqui vale a pena tomar uma imagem do Antigo Testamento, que é a imagem da Gebirá, ou seja, a rainha mãe. No Antigo Israel, os reis tinham muitas mulheres, ou seja, então muitas rainhas, podemos dizer assim. E aí fica então o problema: a qual delas deve-se homenagear? Para resolver essa situação, então, havia o costume de homenagear a mãe do rei como a rainha. A mãe do rei recebia os louvores e as homenagens. E, de fato, a Virgem Maria é essa rainha mãe do rei que é Jesus. E por isso nós devemos, de fato, reconhecer a sua realeza e homenagear a ela. O reino de Deus é formado principalmente pelos corações, as almas. Então, Maria é rainha dos corações. Então, uma consequência dos dois princípios, Deus quis servir-se da Virgem Maria na encarnação, Deus quer servir-se dela para a salvação das almas. Logo, a Virgem Maria é rainha dos corações. Ela tem esta autoridade, esse domínio, essa palavra de ordem, porque é só assim ela pode formar Cristo nesses corações. Segunda consequência, Maria é necessária aos homens para chegarem ao seu fim último. Trata-se de uma necessidade hipotética, é pela vontade de Deus. Não é necessária de modo absoluto. Só Deus é necessário de modo absoluto. Porém, é necessário em consequência da vontade misericordiosa de Deus. Assim Ele quis fazer. Mas padre, por que Deus quis fazer assim? Porque Ele quis. Pronto. Ele escolheu fazer assim. Tem coisas que a gente tem que responder assim, porque Deus quis. Não tem resposta. E eu acho que Ele sabe o que faz, né? Então, Deus quis necessitar de Maria. Maria é necessária a todos os homens, sem exceção. Todo mundo precisa da Virgem Maria. Sejamos agradecidos a Deus de nos ter
ter também dado uma mãe para comunicar às nossas almas uma vida que é, aqui na terra, um começo da vida eterna. Sem Maria não teríamos esta vida em nós. Ou seja, a vida divina que habita a nossa alma, a graça santificante, é por meio de Maria que nós recebemos. Porque toda a graça passa por ela. É ela que forma Jesus na nossa alma. Nossa Senhora não é a primeira na lista dos santos. Por exemplo, quando se pergunta assim, você é devoto de qual santo? Essa pergunta tira Nossa Senhora aí da jogada, porque ela não entra aí nessa lista dos santos. Ela está em um lugar privilegiado, um lugar diferente. Você responder, eu sou devoto de Nossa Senhora, é óbvio, né? Se você é católico verdadeiramente, ela tem que estar em primeiro lugar ali. Ela não se compara aos outros santos. Podemos dispensar-nos de recorrer à intercessão de um ou outro santo canonizado. A igreja não nos obriga a recorrer a um santo ou outro, não é? Nós somos obrigados a recorrer a um santo? Não. Agora, a Virgem Maria, nós temos obrigação de honrar e recorrer. É uma obrigação da nossa própria natureza de católicos, de cristãos. Aquela que recebeu a missão de conduzir os eleitos ao céu e da qual depende continuamente nossa vida sobrenatural. Honrar e recorrer a ela é nossa obrigação. E aí então, como um subitem desta segunda consequência, São Luís vai dizer que a devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens para alcançar a salvação e que ela é necessária ainda àqueles que são chamados a uma devoção particular. Então, ser devoto da Virgem Maria é uma arma de salvação que Deus dá a quem quer salvar. Os demônios admitem isto, não é? Aqui no tratado, no ponto 42, São Luís vai contar aqui algumas histórias, né? Tem a história de São Francisco, que é a história da escada, e a história de São Domingos, dos 15 demônios. Narrada nas crônicas de São Francisco, em que se conta que um santo viu, em êxtase, uma escada enorme, em cujo topo, apoiado no céu, avultava a Santíssima Virgem. E o santo compreendeu que aquela escada ele devia subir para chegar ao céu. Então a história de São Francisco, né? Essa escada, Nossa Senhora é uma escada pela qual devemos subir necessariamente para chegar ao céu. E depois a história de São Domingos, quando o santo pregava o rosário nas proximidades de Carcassona, 15.000 demônios que possuíam a alma de um infeliz herege foram obrigados por ordem da Santíssima Virgem a confessar muitas verdades grandes e consoladoras referentes à devoção a Maria. Em outras ocasiões também o demônio foi constrangido a reconhecer o poder que Nossa Senhora tem contra ele. Então veja, 15.000 demônios possuíam a alma de um infeliz herege. Nunca sejamos hereges, viu? Porque podemos ser possuídos por 15.000 demônios. E aí então esses demônios foram constrangidos a dizer do poder da Virgem Maria contra o mal, para mostrar de fato que ela é uma arma de salvação que Deus dá a quem quer salvar. Deve ainda entender-se de uma devoção, ao menos implícita em certos casos. Encontram-se almas retas, sinceras, vivendo em meios heréticos, pagãos ou simplesmente indiferentes, que não conhecem a Nossa Senhora, nunca ouviram falar dela, não é?
Ou seja, nós podemos então ver pessoas que não estão na verdadeira fé, mas porque nunca conheceram Nossa Senhora, nunca ouviram falar dela realmente, não é? Mas se conhecessem, seriam devotos da Virgem Maria. Então aqui trata-se de uma devoção menos implícita. Assim como nós falamos de uma fé implícita em Cristo, nos que viveram no Antigo Testamento, nós podemos também falar de uma devoção implícita daquelas pessoas que são muito retas na vivência da sua fé e que, embora não conheçam a Virgem Maria, se conhecessem, a amariam de todo o coração. Então, quanto a esses, podemos dizer: sua sinceridade é tal que, se tivessem a felicidade de conhecer Nossa Senhora, lançar-se-iam imediatamente nos seus braços. Tais almas dedicam um culto implícito a Nossa Senhora. Estão prontas a empregar todos os meios de salvação estabelecidos por Deus. Então, ou seja, se soubessem de fato que a Virgem Maria é esse meio de salvação, recorreriam a ela com certeza. E isto é bastante para salvá-las. É o mesmo que se dá com aqueles que têm o desejo implícito do batismo ou a fé implícita no Redentor, embora não conheçam o Evangelho. Segundo o subitem, então, desta consequência, que Maria é necessária para chegar ao fim último. A devoção à Virgem é mais necessária ainda àqueles chamados a uma devoção particular. Se para alcançar a salvação ela é necessária, tanto mais para adquirir uma perfeição maior. Não há como ter perfeita união íntima com nosso Senhor senão por Maria. Ele é o fruto do seu ventre. Só ela pode apresentar Jesus e fazê-lo perfeitamente conhecido. Só é possível conhecer perfeitamente Jesus por meio da Virgem Maria. Ela é a despenseira das graças e tesouros. Como há muitos homens ruins, deve haver grandes santos, e estes é por meio de Maria que realizarão grandes coisas em favor da humanidade. Não sei se entendem isso que o santo diz, porque há pessoas que são chamadas a uma perfeição particular, que é um privilégio dado por Deus, como os santos, não é? Os santos tiveram graças que nós não temos. Por quê, Padre, que ele tem essa graça e eu não tenho? Porque Deus quis assim. E é por meio da Virgem Maria que se alcança essa perfeição particular, a qual se está destinado pela misericórdia de Deus. A missão de Maria não é a de povoar o céu de santos. A missão de Maria é a de povoar o céu de santos, preencher os lugares vazios pela queda dos anjos apóstatas. Todas as almas que aspiram à perfeição, à santidade, não se santificarão, pois, senão na medida em que dela receberem as graças abundantes de que precisam. Quanto mais unidas a Maria, mais dependerão conscientemente de seu socorro e tanto mais dela hão de receber. Maria lhes é necessária. Aquelas que pensarem poder passar sem ela estão na ilusão. Quem pense que pode ser santo sem a Virgem Maria, está iludido. Não é possível. Depois, a terceira consequência dos dois princípios que nós vimos, a devoção à Santíssima Virgem será especialmente necessária nestes últimos tempos, diz São Luís de Montfort. O papel, primeiro subitem aqui deste ponto, o papel especial de Maria nos últimos tempos. Deus começou por Maria e acabará por ela, mas de modo diferente do que a primeira vez, pois não ficará mais escondida, será manifesta. Então aqui nós temos os 7 motivos que São Luís apresenta.
Então, ele vai dizer que na primeira vez a Virgem Maria ela estava oculta. Ela é a humilde escrava do Senhor. Quantas vezes nós vemos ela falar na Sagrada Escritura? Poucas vezes. Ela aparece poucas vezes também, se formos olhar para a Sagrada Escritura. Ela está escondida. Mas nos últimos tempos ela será manifesta. É aquilo que diz lá na aparição em Fátima: o meu imaculado coração triunfará. Ela não será mais escondida. Por quais motivos? Aqui ele apresenta 7 motivos, não é? Porque ela se ocultou neste mundo e por sua humildade profunda colocou-se debaixo do pó, obtendo de Deus, dos apóstolos e evangelistas, não ser quase mencionada. Então ela é pouco mencionada, ela aí fica escondida. Segundo, porque sendo a obra-prima das mãos de Deus, tanto aqui embaixo pela graça como no céu pela glória, Ele quer que por ela os viventes o louvem e glorifiquem sobre a terra. Terceiro, visto ser ela a aurora que precede e anuncia o sol da justiça, Jesus Cristo, deve ser conhecida e notada para que Jesus Cristo o seja. Ou seja, se Maria é notada, Jesus também será. Quarto, pois que é a via pela qual Jesus Cristo veio a primeira vez, ela o será ainda na segunda vinda, embora de modo diferente, será de modo glorioso. Quinto, pois que é o meio seguro e o caminho reto e imaculado para se ir a Jesus Cristo e encontrá-lo plenamente. E é por ela que as almas chamadas a brilhar em santidade devem encontrá-lo. E aqui eu estou resumindo, depois vocês leiam com calma esses pontos. Eu estou só resumindo aqui na nossa aula, porque não dá para ver tudo minuciosamente. Sexto, nesses últimos tempos Maria deve brilhar como jamais brilhou, em misericórdia, em força e graça. E sétimo, Maria deve ser, enfim, terrível para o demônio e seus sequazes, como um exército em linha de batalha, principalmente nesses últimos tempos, pois o demônio, sabendo que tem pouco tempo para perder as almas, redobra cada dia seus esforços e ataques. E a Virgem Maria, então, ela se apresenta aí nesta batalha contra o mal. E é importante esse último motivo, pelo qual a Virgem Maria, então, será gloriosa, porque o demônio não suporta a Virgem Maria. Ele vai dizer aqui no ponto 52 e 53, que ele suporta menos a Virgem Maria, ele suporta menos ainda a Virgem com relação a Cristo. Ou seja, a Virgem Maria ameaça mais o demônio do que Jesus. Nossa, padre, o senhor é herege. Não. Por quê? Por que isso? Porque, veja, a Virgem Maria é uma criatura de natureza infinitamente menor, menos elevada do que a natureza angélica. E essa criatura tão pequena, pela sua humildade e submissão à vontade divina, ela esmaga a cabeça da serpente. Veja, contra Cristo, o que o demônio pode? Ele sabe que Cristo é Deus. Lá no próprio Evangelho, o demônio, em alguns momentos em que possuía algum ser humano, ele manifestava, tu és o Cristo, Filho de Deus, reconhecendo de fato. O demônio, por constrangimento, é escravo de Jesus. Assim como os condenados, nós vamos ver isso aqui no tratado. Agora, a Virgem Maria é uma criatura tão pequena que vence essa criatura angélica tão elevada que é o demônio, pela humildade, que é a virtude oposta ao pecado de Lúcifer,
que por orgulho, por soberba, foi precipitado do céu. Por isso, então, o demônio não suporta a Virgem Maria, até mais do que o próprio Jesus. E o segundo subitem, então, dessa terceira consequência, é que os apóstolos dos últimos tempos, então, serão esses apóstolos da Virgem Maria. Quem são esses apóstolos dos últimos tempos? Serão ministros do Senhor ardendo em chamas abrasadoras, que lançarão por toda parte o fogo do divino amor, flechas agudas nas mãos de Maria toda poderosa, pronta a traspassar seus inimigos. Levarão o ouro do amor no coração, o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação no corpo. São Luís prevê então uma batalha entre os apóstolos de Maria e os apóstolos dos demônios, os apóstolos das mundanidades. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São Luís de Montfort,